Meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula veremos pontos de fusão e ebulição. Vamos lá? Uma forma de estudar estes pontos é através de curvas de aquecimento e de resfriamento. Vamos usar como exemplo a água pura. Neste gráfico aqui, nós temos o seguinte: no eixo vertical, temperatura em graus Celsius, e no eixo horizontal nós temos o tempo. Se o nosso sistema, que é a porção de matéria a ser estudada, é formada de gelo a menos 40 graus, e nós formos adicionando calor ao sistema, o que ocorrerá? Este gelo irá se aquecendo até chegar à temperatura de 0 graus. Quando ele chega nessa temperatura, ocorrerá um fenômeno chamado de fusão, conforme vimos na aula de estados físicos. A fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. E no início da fusão, aqui, em 0 graus, teremos apenas gelo em estado sólido, mas conforme formos adicionando calor e o tempo for transcorrendo, teremos uma mistura de sólido mais líquido. Quanto mais tempo passar e mais calor nós adicionarmos ao sistema, nós teremos mais líquido e menos sólido, até que quando chegar ao final da fusão, teremos apenas água em estado líquido. Vejam bem o que acontece. Nós temos essa fusão como uma linha reta no gráfico. Por que isso? Porque a fusão ela ocorre numa temperatura fixa. Então, todo o calor que é adicionado ao sistema será utilizado somente para a transformação de fase, ou seja, não haverá um aumento de temperatura, haverá somente a transformação de fase. Depois de terminada a fusão, se nós continuarmos adicionando calor ao sistema, o que ocorrerá? Esta água irá se aquecer até chegar na temperatura de 100 graus. Aqui nós teremos um fenômeno chamado ebulição. Lembre que na ebulição nós temos a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E o nome em geral é vaporização, e a vaporização pode ocorrer de 3 tipos, conforme foi explicado na aula de estados físicos. A ebulição é um dos tipos. No início da ebulição, nós temos apenas água em estado líquido. Conforme o tempo for transcorrendo e nós formos adicionando calor ao sistema, nós teremos uma mistura de água líquida mais vapor. Até que, ao terminar a ebulição, nós teremos somente vapor. Vejam bem, é muito importante salientar que essas curvas precisam ter a informação de qual a pressão. Por exemplo, aqui, nesta curva, nós temos a pressão de 1 atmosfera. Ou seja, nós estamos no nível do mar. Vou explicar melhor. Imagine o seguinte: nós temos um becker, que é um recipiente utilizado em laboratório, e nele nós adicionamos água e vamos aquecer essa água. A pressão não tem muito efeito sobre o ponto de fusão, mas no ponto de ebulição nós temos que tomar cuidado, porque é o seguinte: essa pressão externa do meio ambiente, ela faz uma pressão sobre o líquido. E quanto maior essa pressão, maior a resistência das partículas aqui do líquido para passarem do estado
líquido para o gasoso. Ou seja, é necessário mais energia para essas partículas conseguirem passar de um estado para o outro. Por isso, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Agora pensemos numa outra situação. A gente aqui no nível do mar, com uma panela de água fervendo, comparado com uma pessoa que está fervendo também água, numa panelinha aqui, em cima de uma montanha. O que vai acontecer? Aqui na montanha, nós vamos ter uma pressão menor do que a pressão exercida aqui no nível do mar. Então, no caso, quem está fervendo a água na montanha, vai ferver a água com uma temperatura menor do que a temperatura de 100 graus, que é a temperatura de ebulição ao nível do mar. Então, sempre prestem atenção nisso. A pressão, ela é essencial, é uma informação essencial nas curvas de aquecimento e de resfriamento. Deixe nos comentários se você sabia que a pressão é tão importante para a determinação do ponto de ebulição. Agora nós iremos ver a curva de resfriamento da água pura. O sistema é semelhante, só que agora nós iremos retirar calor do sistema. Veja o seguinte, aqui no eixo vertical nós temos também temperatura graus Celsius e aqui no eixo horizontal tempo. Se o nosso sistema for composto de vapor a 120 graus e nós formos retirando o calor do sistema, o que vai acontecer? Esse vapor ele vai se resfriar até chegar à temperatura de 100 graus. Em 100 graus, nós teremos um fenômeno chamado condensação. Lembrem o seguinte, conforme vimos na aula de estados físicos, a condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. No início da condensação em 100 graus, nós teremos somente vapor. Mas conforme o tempo for passando e for retirando calor do sistema, nós teremos uma mistura de vapor com água líquida. Até que ao terminar a condensação, teremos somente água líquida. Se nós continuarmos retirando o calor do sistema, essa água irá se resfriando até chegar a 0 graus. Em 0 graus, teremos um fenômeno chamado solidificação. Lembrem aqui, passagem do estado líquido para o estado sólido. No início da solidificação, nós temos apenas água líquida. Conforme o tempo for transcorrendo, nós teremos uma mistura de água líquida mais gelo. E no final da solidificação, nós teremos apenas gelo. Se nós continuarmos retirando o calor do sistema, nós teremos o gelo sendo resfriado. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de temperaturas de fusão e de ebulição. O que acontece? É possível ver aqui que essas temperaturas são bem características de cada substância. Ou seja, vejamos aqui o ponto de fusão. Para a água, a fusão ocorre a 0 graus. Para o etanol, que é utilizado como combustível em automóveis, a fusão é em menos 114. E para o alumínio utilizado nas latinhas de refrigerante, nós temos a fusão em 660 graus.
Lembrem sempre, indicar qual que é a pressão em que ocorre essa fusão e essa ebulição. Aqui, no caso, a pressão é de 1 atmosfera. Fazendo um esqueminha aqui para ilustrar melhor, nós temos o seguinte. Se pegarmos o alumínio, a fusão dele é em 660 graus e a ebulição é 2.519 graus. Antes dos 660, nós temos somente alumínio em estado sólido. Em 660 graus vai ocorrer a fusão e após todo o sistema fundir, nós teremos o alumínio em estado líquido. Em 2519, haverá a ebulição. Após todo o sistema passar pela ebulição, nós teremos o alumínio em estado gasoso. Espero que tenham gostado da aula, curtam, se inscrevam no canal, bons estudos e até mais!